Está no ar mais uma edição do programa 45 Minutos. Pois é, senhoras e senhores, rodada 22, né? Isso aí. Finalizamos a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e a situação do Tricolor e do Corinthians você vai saber agora. Se você não acompanhou, se você não se inteirou, a partir de agora. Notícias, certo? Vini Soares, como é que tá, parceiro? Senhoras e senhores, Vini na área. Um jogo com a cara do Corinthians. Mas vem bucha por aí, hein? Bom, segura que você já entra então. E aí, Léo Martinho, como é que tá, Tricolor? O que manda? E aí, senhores, tudo bem? Beleza? E só para deixar claro para alguns São Paulinos mais novos, que a história do São Paulo Futebol Clube se passa no pé de negros também. Então, inclusive, né, você vai abordar isso aí, né, bicho, no meio do teu passeio aí pelo Tricolor, falar desse uniforme aí, que foi uma bela homenagem, né? Mas antes, vamos voltar a bola pro Vini aí. Diz aí, meu parceiro, muita gente falou do time, né, que jogou com garra, com a cara, foi apesar de ser um empate e tal, mas assim, foi um jogo com a cara do Corinthians, é isso mesmo? Foi como já há algum tempo a gente não via, assim, o Corinthians jogando com cara de Corinthians. Eu vou seguir a minha premissa de não falar sobre juiz. Eu vou colocar só um pitacozinho, que é o seguinte, cara, o Corinthians ontem não ganharia aquele jogo de jeito nenhum. O juiz veio decidido a fazer o que ele fez. Bom, eu queria começar falando um pouco sobre as eleições, né? Faltam aí 5 dias para acontecer as eleições lá no Parque São Jorge, no Corinthians. Uns absurdos, assim, né, cara? Que o Corinthians, né, pelas previsões aí, tem perto ou um pouco mais de 30 milhões de torcedores, e quem decide o futuro do clube é pouco mais ali de 3 mil pessoas. Então, assim, isso inclusive é uma reivindicação já de algum tempo, já de torcedores, da torcida organizada, tudo, que o fiel torcedor tenha, pelo menos o fiel torcedor, né, tenha um pouco mais de relevância e que ele consiga participar pelo menos das eleições, tal. A minha opinião pessoal, lógico, é que não dá para ser o Duílio, esquece, chega desses caras lá, chega, não dá mais. Mário Gobi é mais ou menos do mesmo. Então, assim, mas o Augusto é uma incógnita, Mas hoje em dia é melhor você ter a incógnita do que você ter a certeza. A certeza é que esses aí não dá mais. Chega. Entendeu? Então, assim, eu gostei muito da entrevista do Augusto na Gaviões. Achei. Tem até um pouco de viagem ali e tal, mas acho que dá para apostar. Assim, hoje em dia é melhor apostar do que essa certeza que a gente tem aí. Cara, eu queria falar um pouco também de uma outra polêmica que aconteceu semana passada, né? Que foi a descoberta, vamos dizer assim, do que de fato aconteceu com a venda do Carlos Augusto. Porque quando o Corinthians fez a venda do jogador, o que o Corinthians divulgou? O que foi divulgado pelo André Sanches principalmente? Que o Corinthians vendeu 40% dos direitos federativos, consequentemente ainda tinha 60%, e que numa venda futura que o Monza fizesse, o Corinthians teria 60% do valor. Esse cenário seria maravilhoso, porque o Corinthians, por esses 40%, já havia pego 4 milhões de euros. Pô, o cenário estava lindo, estava maravilhoso. Eis que, numa entrevista semana passada, se eu não me engano, para o UOL, não, para o GE, certeza que foi para o GE, ele deixou escapar que a conta é o seguinte: o Corinthians tem direito a 60% da mais-valia do Carlos Augusto. Isso muda absolutamente tudo. Para quem não tem o conhecimento do que seria a mais-valia, a mais-valia é um termo jurídico para nada mais nada menos do que o lucro. Se o Corinthians, se o Monza, se naquela primeira matemática do Corinthians, o Monza vende pelos mesmos 4 milhões de euros o Carlos Augusto, o Corinthians fica com 2 milhões e 400 mil euros, certo? Por essa nova fala do Duílio, que são 60% da mais-valia,
Olha o absurdo que fica isso. Vamos supor aqui, numa matemática absurda, que o Monza venda o Carlos Augusto por 4 milhões e 100 euros. O lucro são 100 euros? Claro, eu estou falando de uma matemática absurda, que seja por 5 milhões ou que seja por 6 milhões. Mas já dá para entender. O lucro de 100 euros vai render ao Corinthians 60 euros. Cara, como é que isso passa, velho? Supondo que o Monza venda por 5 milhões de euros, o Corinthians vai ter 600 mil euros. Puta, não é em nada. detrimento dos 2 milhões e 400, 2 milhões e ele vai ter 600 mil euros. Olha o absurdo que ficou isso, Nossa cara. Senhora. E aí, Vina, a gente vai também falar que não é um jogador que vai ser vendido por muito mais que isso. Não vai. Né? Porque se você está falando de um cara que vai estourar e vai ser vendido por 30 milhões de euros e em cima do lucro, né? Não vai. É um jogador que não vai ser vendido por mais que isso, né? Não vai. É um absurdo isso daí, cara. Tá louco. Ou seja, o dinheiro acabou praticamente por aí. Mais uma notícia ruim. Semana passada, o Corinthians perdeu o patrocínio da Estrela Galícia. A Estrela Galícia rendia por ano mais ou menos ali 6 milhões e 200 mil reais. Então, cara, assim, isso daí foi uma decisão da própria Estrela Galícia, né? O Corinthians simplesmente foi avisado de que o contrato pro ano que vem, o contrato iria até o fim do ano que vem, só que a empresa decidiu acabar em 31 de dezembro agora de 2020, e como esses contratos no Corinthians são maravilhosos, ele não tem nenhuma multa, então, para a empresa falar que quer sair, tá ótimo também. E aí faça seu julgamento, né, cara? Faça seu julgamento, o porquê que o clube tá nesse perrengue, né? Por coisas como essa. O futebol feminino, cara, acho que é o maior orgulho hoje do Corinthians, né? Tudo que tem feito. O primeiro jogo da final do Paulista, o Corinthians ganhou de 5-2 das Sereias da Vila, na Vila Belmiro. Agora faz o segundo jogo em casa, faz o jogo na arena, tem uma vantagem muito boa. Se tudo seguir o normal, deve ser campeão paulista, né? Se conseguir manter essa vantagem e tal, vai ser campeão paulista. Ontem teve o primeiro jogo da final brasileira, do brasileiro feminino contra o Avaí Kinderman. O jogo acabou 0-0. Mas assim, se seguir essa linha também, agora em casa deve conseguir o resultado. E para finalizar, acho que a pior situação, certeza que a pior situação é o time masculino, né? O Corinthians hoje é o 13º colocado com 26 pontos, 2 pontos à frente da zona de rebaixamento. Só que o Corinthians ainda tem um jogo a mais que Sport e Ceará, que tem 25 pontos, e que Vasco e Atlético Goianiense com 24 pontos. O Atlético Goianiense é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, né? E o próximo jogo agora é contra o Curitiba, que tem 20 pontos, mas que já tem 22 jogos. Então esse tá equilibrado. A notícia ruim é que vai estar, bem ou mal, vai estar sem Otero, sem Marlon e sem Cantígio, né? O Otero e Marlon foram expulsos e o Cantígio, terceiro amarelo. Então, assim, a situação do Corinthians masculino tá bem complicada. Como a gente já vem falando desde sempre, né? O Corinthians chegou a estar lá em 10, mesmo nessa fase ruim, na chegada do Mancini, chegou a estar lá em 10º, 9º e tal, mas que não era verdade por conta dos jogos faltantes dos times atrás, né? E isso, de fato, se concretizou. E assim, o Vinícius não gosta de falar de arbitragem, a gente já discutiu várias vezes por conta de arbitragem, por pensamentos diferentes, mas eu vou falar, cara, só para encerrar o assunto Corinthians, o que aconteceu ontem na Arena Corinthians foi um absurdo, A expulsão do Marlon foi injusta, uma disputa ali de bola, juiz que expulsa o cara porque viu sangue, cara, vai apitar tênis, não dá. E a segunda expulsão, uma falta clara no Otero no começo do lance, o cara não deu. E o lance do Otero, assim, eu até falei pro Vinícius que eu achei falta, ele não achou, mas não era falta para cartão. Então, só para falar, porque o Vinícius não gosta de falar de arbitragem, mas eu contesto muito. Principalmente porque o seu presidente do Grêmio já começou a forçar a arbitragem no jogo contra o São Paulo. E ontem ele não falou nada. Para variar, o Leque faz isso também, o presidente do Corinthians também, só reclamam quando são beneficiados, quando não são
quando são roubados. Foi o que aconteceu ontem. Quando são beneficiados, ficam todos quietos. Então, o que aconteceu ontem foi um absurdo. O Vinícius não vai falar, mas deixa isso claro aqui. Cara, só pra, assim, ó, eu não gosto de falar, cara, porque, assim, é o que eu já falei alguns programas atrás aí. Cara, eu sou totalmente contra esse discurso de apito amigo, varmengo. Cara, os juízes são ruins, ponto, cara. Hoje o Corinthians é beneficiado, amanhã ele vai ser prejudicado. E assim, beneficiado e prejudicado. Agora apito amigo, varmengo, pressão do Palmeiras, pressão do Grêmio. Os caras são ruins, cara, ponto. Tem jogo que é difícil você ficar quieto, cara. Independente do time, você olha e... Enfim, o recado tá dado, é isso. Beleza. Corinthians, então, encerrando a página. Então, bora lá. Senhor. Léo, e aí, meu? Do Tricolor aí, que você traz para nós? O Robin Hood do Campeonato Brasileiro, né? Que atropela o Flamengo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, ganha do Palmeiras fora, joga melhor que o Inter fora de casa, ganha do Corinthians, aí vai lá, perde ponto pro Bragantino em casa, perde ponto pro Bahia em casa, o Bragantino perdeu 2 pênaltis, o Bahia perdendo pênalti. Fala, Vina. Olha, só para eu fazer a justiça ao bom trabalho, que eu falei que eu ia pesquisar e eu havia esquecido, o técnico do feminino é o Arthur Elias, tá? E a diretora de futebol feminino é a Cris. Não, só para fazer jus ao bom trabalho. Estão de parabéns mesmo. E aí, assim, o São Paulo ganha desses clubes maiores, pega os times que estão lá embaixo na tabela, faz o jogo horroroso que fez contra o Vasco ontem, 1-1, empate justo, né? Eu falei mal da arbitragem do Corinthians, o trio de arbitragem que apitou São Paulo ontem foi excelente. O gol do Vasco, a hora que você vê o jogador do Vasco, tinha tipo 5 metros do jogador de São Paulo, você fala, pô, tá impedido. E o Bandeira acertou, então parabéns para esses caras também, não é só criticar, não. E o São Paulo jogou muito mal, né? O empate é justo, mas se o Vasco tivesse um pouquinho mais tempo de treinamento com o técnico português aí, ele teria ganho um jogo no Morumbi. Se eu não me engano, na hora que saiu, o Vasco saiu na frente, mas na hora que saiu o gol do Vasco, o São Paulo tava com uma enormidade de posse de bola a mais, né? O time tomou muito contra-ataque, entrou com o Léo na lateral esquerda, e ali aquela lateral esquerda, com o quarto zagueiro, e aquela lateral esquerda ali entre ele e o Reinaldo foi uma avenida. Enfim, o São Paulo acabou achando o gol numa falha do Vasco grotesca, assim. Então, o Vinícius falou que eu ia me surpreender com o Luciano, e o Luciano, um dos destaques do campeonato, impressionante a fase do cara. Mas assim, cara, no meio do jogo ontem, eu estava ligado no jogo, né? Depois de tudo que aconteceu essas últimas semanas do São Paulo, o torcedor de São Paulo comprou a ideia, comprou a briga, fechado com o Diniz, a ida do Ceni para o Flamengo motivou a torcida do São Paulo mais ainda a comprar a ideia do treinador e tal. Mas aí no intervalo do jogo, cara, eu fui entrar ali no Twitter para ver as notícias e o São Paulo fez uma campanha muito legal ontem referente à Semana da Consciência Negra. Eu até falei com os amigos meus, falei, pô, São Paulo vai jogar de preto, no Morumbi tem que jogar de branco. Mas depois que eu vi o nome na camisa, eu entendi o porquê o São Paulo estava jogando de preto, que era para representar mesmo. E a escalação do São Paulo, cara, foi talvez a melhor escalação da história. Eu vou abrir aqui para vocês, vou pedir licença para olhar aqui. Grandiola, Lima Barreto, Milton Santos, André Rebouças, Sônia Guimarães, José do Patrocínio, Francisco José do Nascimento, Antonieta de Barros, Ademar Ferreira da Silva. Para você, São Paulino, racista, que não sabe, essas estrelas amarelas aqui, Ademar Ferreira da Silva, seu Sim, animal. Não é sobre o futebol. Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus, Teodoro Sampaio, Pixinguinha, Elza Soares, Tia Ciata, Enedina Alves Marques, Melânia Luz, Zumbi dos Palmares, Jair Góes de Jesus, Luiz Gama, Esperança Garcia, Tereza de Benguela, Dandara dos Palmares, Maria Firmina dos Reis, e é isso. Desculpa me prolongar nos nomes, mas essas pessoas merecem aplauso. Mas eu senti falta aí, eu não sei se você falou, desculpa, eu não ouvi, eu senti falta aí do Leônidas da Silva, né, cara? Diamante negro. Que eles queriam desvincular do futebol, Vina, eles vão colocar... Chegou a cogitar que eles iam colocar o Pelé também, mas eles queriam pegar pessoas de importância para a cultura nacional, para a cultura brasileira, fora do ambiente de futebol. Eu achei fantástico. E aí vem do Twitter, cara,
Nós três aqui somos brancos, classe média, a gente não passa por metade do que a população negra passa. Sem dúvida alguma. É um assunto que eu nem queria trazer para cá, mas tem que falar, cara. Eu sou neto de negro, o Vinícius não conheceu, mas o Fabiano conheceu minha avó era negra. Uhum. E aí você começa a ver alguns comentários assim, porque o São Paulo está querendo lacrar, porque é desnecessário, porque a consciência tem que ser de todas as raças. É fácil para a gente que é branco falar disso. É fácil. E aí você vai ver os comentários, são todos de pessoas brancas, que não passam metade do que os negros passam no seu dia a dia. E aí aquilo, cara, você vendo os comentários dentro do Twitter oficial do São Paulo, cara, eu perdi totalmente o foco no jogo e aquilo foi me dando uma tristeza de ver que boa parte da torcida são paulina, infelizmente, não só da torcida são paulina, mas boa parte da população brasileira ainda tem esse tipo de pensamento, que o racismo existe para todo mundo. Eu sou branco e eu sofro com racismo. Não, amigo, você não sofre com racismo. Só quem passa, quem é xingado, quem é agredido, que sabe que é passar por essa questão do racismo, ou da opção sexual, ou da opção religiosa. Então, assim, eu queria deixar uma mensagem aqui, principalmente para esses babacas que falaram no Twitter do São Paulo. O São Paulo já teve um goleiro chamado Alexandre, negro. Cafu, Fabão, Ed Carlos, Júnior, são negros. O cara que fez o próprio Leônidas da Silva, para quem não sabe, é o inventor da bicicleta no futebol, diamante negro. Exato. O cara que fez o gol do Mundial, essa estrelinha aqui, ó, Sim. Mineiro, é negro. São Paulo teve um volante chamado Bernardo. São Paulo teve Leônidas, Amoroso, Aloísio e tantos outros, cara, que se eu ficar aqui eu vou passar a tarde. Negros. Então, cara, esse clube aqui, essa faixa preta aqui, ó, ela não representa, não é uma simples cor, ela representa todos os pretos que passaram pelo São Paulo Futebol Clube. Então você, cara, que tá vendo o nosso vídeo aqui e que é São Paulino, toma cuidado com o que você fala, o que você pensa. E se você for um imbecil, guarda seu pensamento para você, cara. De imbecil o país está cheio. O São Paulo Futebol Clube é formado por negros, por pretos. São Paulo Futebol Clube aceita todas as raças, todas as opções sexuais, todos os credos. E é isso, cara. Então, assim, fugindo um pouco do futebol, eu tô aqui sempre falando de futebol, depois eu vou até entrar na parte política, porque São Paulo e Corinthians tem muita semelhança, e tudo isso que o Vinícius falou, a gente pode trazer para o São Paulo também. Mas hoje eu precisava fazer um programa dedicado à ação que o São Paulo fez, dedicado aos pretos, aos jogadores do São Paulo e principalmente a parte da torcida que não compactua com esse pessoal que falou ontem no Twitter. Não, é só uma notinha rápida que você falou, não falar de futebol, mas assim, tem a ver com o futebol, porque assim, a torcida vai no Twitter oficial do clube, meia dúzia de idiotas que não sequer conhece a história do clube e aí quer fazer barulho e quer o hashtag lacrar, né? E assim, demonstra que é um perfeito imbecil. A parte humana já demonstra que tem uma grande deficiência, né? Uma parcela de idiotia gigantesca. E a outra parte que remete ao futebol também é os outros 50% imbecil. Porque se conhecesse um pedacinho da história do clube, não ia falar metade da asneira que vai lá e escreve. E assim, cara, eu ia responder ontem no Twitter, mas aí você vai ficando mais velho, você vai começando a administrar certas coisas e não querendo comprar certas brigas, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, quem é que tem que ficar calado? Somos nós ou são eles? Então eu resolvi usar esse espaço aqui para falar assim, olha, vocês não vão ganhar essa briga, cara. Chega, acabou, não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. Não é do futebol, é da sociedade, cara. Então eu resolvi usar esse espaço aqui realmente para não calar, para a gente gritar contra esses caras, porque eles são a minoria. Eles não podem vencer, não, cara. Não, tá certo. Bom, mas, bicho, vamos falar aí de coisa boa. Não sei se é tão boa assim, né? Mas vamos nessa. Próximos jogos do São Paulo. A parte futebolística do São Paulo tá bem. Depois do que aconteceu contra o Flamengo, São Paulo tem um jogo quarta-feira importantíssimo contra o Ceará. O resultado ontem foi ruim, mas manteve o São Paulo ali. Se o São Paulo tivesse ganhado ontem, era líder do campeonato com 3 jogos a menos.
Agora, um desses jogos é contra o Ceará quarta-feira, que é um resultado que afeta diretamente o Corinthians, por exemplo. Né? O São Paulo ganhar ajuda o Corinthians. Sim. O São Paulo tem que pensar nele, não tem jeito, tem que ir para cima e ganhar esse jogo de qualquer jeito, para assumir a liderança do campeonato ainda com 2 jogos a menos. Então, se o São Paulo ganha, ele fica 1 ponto acima do Atlético Mineiro, que hoje é o líder, com 2 jogos a menos. Então, o São Paulo fica com um caminho bom. E sábado, né, véspera de eleições, contra o Bahia, também fora de casa. Também esse jogo é dificílimo. Esse é difícil. E eu acho que se o São Paulo sair desses 2 jogos com 4 pontos aí, o São Paulo entra de vez na briga. Eu ainda acho que o São Paulo não está entre os favoritos do Campeonato Brasileiro. Por mais que a pontuação mostre isso, porque o São Paulo ainda é um clube que muda muito, né, a sua postura de jogo para jogo. Mas o São Paulo está ali em cima e tem que se preparar para os jogos contra o Grêmio também. Mais do que o São Paulo se esforçando para subir, tá o Inter e o Atlético Mineiro se esforçando para descer, né? Puta que pariu. O Atlético Mineiro e o Palmeiras, eles passaram por esse negócio do Covid, né, Vina? Então o Atlético jogou ontem assim, totalmente desfalcado, o Santos também, o Palmeiras e o São Paulo até agora, eu acho que é o único time que teve um caso só, e foi o Tietê. Eu espero que o São Paulo também não enfrente isso quando chegar a semifinal da Copa do Brasil e os finais do Brasileiro, porque aí não tem erro, né? Mas é isso, mudou muito a confiança da torcida no time, né? Para a saída do Rogério Ceni para o Flamengo, mudou o foco do torcedor de São Paulino, fez bem pro clube, cara. Tá certo, essa provocação, né? Serviu de estopinha aí para apoiarem uniu a torcida com o Diniz, né? Então, para apoiarem o Diniz, isso que eu ia complementar. Então, serviu para a galera reforçar essa força pro cara, né? Não tem jeito, tem que apoiar, cara. Vamos embora. O São Paulo tá acima de qualquer coisa. Nesse momento, ruim com, pior sem, cara. Exato. Então é isso. Tricolor e Timão, as páginas devidamente atualizadas, certo? Certo. Então, beleza. E para você ainda, o desastrado, ou distraído, ou seja lá como a gente usa o adjetivo que você quiser. Você chegou até aqui nesse vídeo, você não clicou ainda ali no inscrever-se e não clicou no sininho, tá? Então, vai lá, se inscreve, dá uma força. No Instagram também, @programa 45 minutos, certo? Segue que sempre tem alguma informação. Entre os jogos, entre o calendário aí, sempre tem alguma coisinha lá, certo? Isto posto, podemos partir? Sim, senhor. Então tá bom. Até já!